Senhor, meus irmãos, novamente aqui com a palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje, se encontra no livro de Isaías 6, bem conhecida, né? Que fala sobre quando Isaías ali teve uma visão. Isaías, um profeta de Deus que profetizava, que falava a palavra de Deus, e naquele dia Isaías teve uma visão. Deus ele mostrou algo surpreendente a Isaías, qual ele não esperava. Isaías não esperava, né? Ele não estava preparado naquele momento para ter aquela visão, ele não imaginava, né, o que Deus ele queria realmente com ele. Ele falava a palavra, falava para o povo, na linguagem de hoje, pregava a palavra de Deus, mas não esperava, né, que algo surpreendente Deus ia fazer na vida dele. E aqui no 6 e o 5, ele diz assim, ó: então disse, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Esse livro, irmãs, ele foi escrito mais ou menos essa visão que Isaías teve no ano de 740 a.C., onde o rei Uzias, né, foi o ano em que Uzias morreu, um rei que fez práticas boas, mas por conta do orgulho dele, né, Deus o atingiu com a lepra, e a partir do momento que o rei Uzias ele morreu, houve uma decadência no reino de Israel, né, o povo pecando contra Deus. A Bíblia fala que em Isaías 13:8, o povo estava com lábios impuros. Isaías 29:13, a Bíblia diz que o Senhor lhe dizia que esse povo me honra com os lábios, mas o coração estava longe. E a gente sabe, irmãos, que as nossas palavras, ela vem de dentro do coração. Eu falo do que o meu coração está cheio. E Isaías, ele falava a palavra, ele pregava a palavra de Deus, né? Ele falava ali para o povo que Deus ordenava que Isaías falasse. Isaías se considerava um homem puro. Isaías se considerava um crente fiel. Isaías se considerava um crente verdadeiro, porque ele pregava a palavra, porque ele falava a palavra de Deus. Porém, Isaías não entendia o que estava dentro do seu coração. Porque muitas vezes a gente como humanos, irmãos, muitas vezes a gente não conhece a gente mesmo. Somente quem conhece a gente de verdade é Deus. Então Isaías profetizava, Isaías orava, Isaías buscava, fazia ali, né, as práticas religiosas que eram exigidas, né, pela cultura judaica, ele praticava todas, né? Tudo que era exigido na sua cultura ele fazia, mas ele não sabia que dentro do seu coração tinha algo que não estava agradando ao Senhor, né? As palavras dele não estavam agradando ao Senhor. E Isaías se surpreendeu, né? Deus surpreendeu Isaías porque Deus tinha algo na vida de Isaías, né? Deus tinha um plano, um projeto na vida de Isaías, e Deus ele chamou a atenção de Isaías. Isaías conta que ele teve uma visão, né, do trono de Deus, onde viu ali serafins, e ele quando Isaías começou a observar aquela reverência, aquela santidade toda, Isaías olhou para dentro de si, né? E ele viu que ele não estava praticando aquilo ali. Veja, irmãos, que aqueles serafins, isso foi uma visão, né? Isaías ele teve uma visão, isso não foi literal. Isaías não podia entrar no templo porque ele não era sacerdote, mas aqui foi uma visão. Eu vi ao Senhor, então foi uma visão. Então Isaías ele começou a observar aquela manifestação divina, que a Bíblia diz que o 6 e o 2, os serafins estavam acima dele. A reverência que aqueles seres eles tinham diante de Deus, ele começou a observar para ele. Onde o que ele estava expressando diante de Deus era só superficial. Ele oferecia sacrifícios, Isaías ia ao templo, não podia entrar mais se eles iam ao templo. Eles tinham rituais de purificação, mas dentro do coração, irmãos, precisava algo ser mudado. Isso era superficial. Como hoje em dia nós vemos muitas pessoas, né, que vão ao templo, que jejuam, que buscam, que oram, mas que o coração está longe de Deus. Aqui Isaías 29:13 ele diz: esse povo me honra com os lábios. Honrar a Deus de lábios é dizer que eu faço, mas o coração está longe. O coração, né, havia outra coisa dentro do coração dele e do povo. E aqui a gente vê que não foi ninguém que acusou Isaías, né? A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Isaías se examinou pelo que ele viu. Imagine, irmãos, aqueles seres celestiais, aquela santidade toda, aquela reverência toda, né? Isaías, ele olhou para dentro de si, ele viu a situação em que ele estava, porque Deus é luz. E quando ele chega, o pecado é revelado. A Bíblia mostra a santidade de Deus, a soberania de Deus acima de todas as coisas. Eu me lembro de um tempo em que a manifestação da glória de Deus era tão forte que ninguém em pecado chegava no templo. Se chegasse, Deus ele revelava. A manifestação da glória de Deus era forte. E hoje em dia a gente vê muitas vezes pessoas em pecado, pessoas de todo jeito, entram,
cantam a presença e os sacrifícios, né, de todo jeito. Porque, irmãos, estamos no tempo da graça, estamos no tempo que Jesus Cristo está lá, como esteve Moisés. Moisés intercedia pelo povo e Jesus Cristo está intercedendo por nós, né, como nosso advogado, é pela graça. É por isso que Deus ele ainda não manifestou a ira dele sobre a terra, é por isso que a misericórdia de Deus ainda está sobre nós, por conta de Cristo, do sacrifício de Cristo. Mas vai chegar um tempo que isso vai se findar, isso vai cessar e a ira de Deus vai descer sobre esta terra. Porque o povo tem honrado de lábios. Pessoas que você encontrar na rua, você não sabe se dá paz do Senhor ou não, porque não tem nada de crente, somente o nome. A vida não expressa, né? A vida das pessoas, ela não expressa que elas servem a Deus ou não. E muitas vezes fica até entristecido quando a gente não dá paz do Senhor. Muitas vezes a gente não identifica, não é que a gente queira ser melhor, que queira acusar, é que não identificamos Cristo naquela pessoa, né? Mas aqui o que eu quero falar para os irmãos é sobre a santidade de Deus, irmãos. Quando Deus chega, o pecado ele é revelado. Isaías, ele reconheceu, olha o que ele disse: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Os meus olhos viram o Senhor. Vemos, irmãos, a santidade de Deus. Vemos ali no livro de Apocalipse, quando João, ele viu a glória de Deus, a Bíblia diz que João, ele caiu. O homem em si, irmãos, e João tinha uma vida de santificação diante de Deus. Não era como Isaías. Daniel ficou enfermo com a visão que ele teve. Ficou enfermo. Ezequiel caiu no chão. Ezequiel 1:28 fala que quando ele viu Deus, ele caiu. Porque Deus ele é santo, irmãos. E por que Deus ele tem tolerado tanta falsidade, vamos dizer assim, tanta imperfeição, tanta coisa no nosso meio por conta da graça do tempo? Estamos no período da graça, Cristo está intercedendo, mas chegará um tempo em que Deus ele vai derramar a ira dele sobre o povo, sobre esta terra, porque estão muitas pessoas, irmãos. Sabemos que existem sim cristãos genuínos, cristãos que servem a Deus com fidelidade, mas a maioria das pessoas nós vemos superficialidade, né? Se contenta com uma gota do que chamam de poder de Deus. E muitas pessoas se contentam simplesmente com sentir emoção, chegar no culto sentir emoção. Mas aqui a gente vê que Isaías não, ele em primeiro lugar, para Deus agir na vida de Isaías, ele reconheceu o seu pecado. Ele reconheceu que era falho, pecador. Porque muitas vezes, irmãos, como ser humano, a gente erra e a gente muitas vezes nem sabe que errou. Nem sabe que pecou. Davi, ele falou disso em um dos seus salmos. Para Deus perdoar ele daqueles pecados que ele nem sabia, né, que estavam inconscientemente dentro do coração dele. Isaías, irmãos, quando ele viu aquela glória, ele viu aquela reverência, né? Que muitas vezes a gente chega no templo, a gente se senta de todo jeito, a gente conversa, muitas vezes, irmãos, eu estou precisando mudar, nós precisamos mudar. Não sei por que essas palavras que o Senhor ele tem colocado, eu tento falar outras palavras, mas eu preciso falar o que Deus ele manda falar. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração é essa: eu preciso de ter reverência na casa de Deus. Quantas vezes chegamos na casa do Senhor, a palavra está sendo dada, Deus está falando e eu estou conversando com meu amigo de banco. Quantas vezes tenho ido para a casa do Senhor e o tipo de roupa que eu tenho usado? Não falo só o tipo de roupa relacionado a mostrar o corpo, mas muitas vezes a roupa. Qual o propósito de eu colocar minha roupa para ir para a casa de Deus? Qual o propósito de eu colocar o meu sapato para ir para a casa de Deus? Como estão as minhas mãos diante dele? Deus ele quer derramar, irmãos, um avivamento no nosso meio. Deus ele quer fazer algo grande. Deus está prestes a fazer uma coisa grande, mas ele exige santidade do seu povo, de mim e de você. Ele exige santidade, ele exige mudança de atitude, mudança. Ele exige que eu e você entre no secreto com ele. Entre na intimidade com ele. Como estão as minhas ações? Como estão as minhas palavras? Será que as minhas palavras têm glorificado o nome dele? Será que os meus pensamentos, irmãos, têm glorificado o nome do Senhor? Será que as minhas atitudes têm glorificado o nome dele? Será que a minha adoração é só superficial ou é como esses serafins que cobriam o rosto em reverência? Ele não ousava olhar para o Senhor. A reverência que aqueles serafins eles eles apresentavam diante de Deus surpreendeu Isaías, porque Isaías olhou para si mesmo e viu que a dele era superficial. Muitas vezes, né? Jejum, oração, ler a palavra, mas o coração, que é o que Deus exige, que esteja puro, está longe, afastado do Senhor. Deuses dentro do coração.
Então, como estão as minhas atitudes, as minhas ações? Deus, Ele quer derramar um avivamento sobre o seu corpo. Deus, Ele quer fazer coisa grande, mas Ele não tem encontrado espaço, Ele não tem encontrado lugar. E eu digo isso, irmãs, eu digo sem medo de errar, Deus não tem encontrado espaço no nosso meio para operar como Ele quer operar. Ele faz de forma superficial muitas vezes, o que eu sinto. E acho que a glória de Deus, irmãs, é apenas uma gota do que Deus Ele quer revelar para mim e para você. Quem foram aqueles homens da Bíblia, irmãos? A Bíblia diz que eram homens sujeitos das mesmas paixões que nós, mas eram cheios do Espírito Santo, uma vida de santidade diante de Deus. E eu e você, como está a minha vida diante de Deus? Como está a tua vida diante de Deus? Como estão os meus lábios? Isaías, ele profetizava. Isaías, ele pregava a palavra de Deus. Mas ele precisava de uma mudança interior, de mudar as suas atitudes. Como estão as nossas atitudes? Será que Deus tem se agradado das minhas obras? Será que eu já perguntei a Ele? Olha, irmãs, eu lembro de um tempo em que eu me achava santa, eu me achava que estava tudo bem. E Deus, Ele começou a agir na minha vida, foi uma faixa de uns 10 anos ou mais um pouco. E eu lembro que Deus, Ele começou a se manifestar, né? Porque eu comecei a buscar, eu comecei uma busca por Deus, a qual eu não fazia. Comecei a buscar de madrugada. Eu dormia, mas eu buscava assim mesmo. Eu levantava e orava, cochilava. E eu pedia a Deus, eu quero a tua presença, eu quero a tua presença, eu pedia. E eu lembro que essa busca, Deus, Ele mandou resposta. Depois de muito tempo, veio uma resposta. Logo no início não tinha resposta. Continuava da mesma forma e Deus, Ele enviou a resposta, irmã. E a resposta de Deus veio de forma diferente. Eu pensei que Deus, Ele ia começar revelando a vida das pessoas, como a gente vê, né? A vida de fulano, a vida de ciclano. Vai lá e diz a fulano, vai lá. E não foi, irmãs. Deus, Ele começou a revelar a minha vida, os erros que eu tinha. Eu me lembro que Deus, Ele me deu uma visão em um sonho. Eu já contei em algum vídeo, não sei, em que eu via um barco. Era tipo uma lancha, um navio. E ele estava no mar, né? Não era certo um mar, mas vamos dizer que era um mar. Estava na água. E aquele navio, irmãs, quando a gente compra uma geladeira, às vezes as partes da geladeira, os compartimentos dela fica amarelado, não é isso? E ele estava todo amarelado. Amarelado. E eu lembro, olha, irmãs, eu tô sentindo a presença de Deus tão forte aqui. Eu tô sentindo confirmação de Deus em tudo que eu tô falando aqui. E eu sei que você vai sentir ele dentro da sua casa. E eu lembro que eu ouvi uma voz. Ele não me pediu, ele não me perguntou, ele me deu uma ordem. Ele disse assim, limpe. E eu via uma mão que descia do teto, como se fosse um teto. Porque assim, não sei se vocês lembram de filmes, muitas vezes a gente assiste filmes onde tem esgotos subterrâneos, onde é tipo assim, uma altura de uma casa. Era tipo assim esse lugar. Aí tava o barco embaixo e tinha teto em cima. E eu via como que uma mão ela saía, ela me dava um balde. O balde tinha água sanitária, tinha sabão em pó e tinha uma bucha dentro. E aquela mão, ela me entregava aquele balde e aquela voz, ela me dizia, limpe. E voz de autoridade me dizia. E eu acordei. E naquele momento, a partir daquele momento, irmãos, Deus, Ele começou a me revelar coisas tão pequenas que eu fazia, mas que não estava agradando a Ele. Coisas que pra gente, muitas vezes, irmãs, é superficial, é besteira. É besteirinha, que a gente diz, não, isso é besteirinha, mas diante de Deus não é besteirinha, porque diante de Deus não tem pecado, pecadinho, pecadão. Palavras que a gente fala, muitas vezes, mentirinhas, que a gente conta, né? Não, mas é brincando, lá em Provérbios ele diz, como louco que lança de si faísca, flechas e mortandades, assim aquele que engana seu irmão e diz, fiz isso de brincadeira. Não tem, Deus não tem se agradado. Até mesmo uma pessoa que muitas vezes pega, né? Alguém, eu faço um bolo, aí dou a minha vizinha com uma vasilha, a vizinha fica pra ela a vasilha. Tá errado, irmãs, diante de Deus. Se eu pegar um punhado de sal da casa do meu irmão e não devolver, isso é roubo. Não tá certo. E justiça não querer ajudar o outro. Quando eu tenho condições de ajudar meu irmão, e meu irmão pede ajuda, eu não ajudo. Eu tô errando diante de Deus. E Deus, Ele começou a me mostrar coisas que eram mínimas. E começou a mudança interior. Eu comecei a me arrepender, a pedir perdão, né? Muitas vezes até aquele troco que passa, né? 10 centavos a mais a gente não devolve. Muitas coisas, olha, mas se eu fosse falar aqui coisas mínimas, Deus, Ele começou uma restauração interior dentro do meu coração. E muitas vezes a gente se encontra assim. Eu achava, irmãs, que estava agradando a Deus, vivia dentro da casa do Senhor. Deus, Ele me mostrava algumas coisas, às vezes em sonhos. A gente acha que por Deus revelar alguma coisa, a gente está na vontade dele, não é? Porque Nabucodonosor era um homem ímpio.
Mas Deus deu uma revelação grande a Nabucodonosor, e nem por isso ele foi salvo. Essa revelação não foi salvação dele. Não quis dizer que ele era santo, salvo diante de Deus, não. Faraó, homem ímpio, mas Deus revelou coisa grande, irmãs, que dividiu a história. O que Deus ele mostrou para Faraó. Uma revelação muito grande. Deus poderia ter mostrado a outra pessoa que era santa. Assim, não, irmão, mas um sonho. Deus mostrou alguma coisa em sonho. Não quer dizer que eu sou santa por conta disso, não. Isso é normal. Mas a gente, muitas vezes, a gente acha, por Deus estar abençoando financeiramente, a gente acha que... Mas a santidade não vem nada disso. Sabe de onde é que vem a santidade? É quando tu dobra os teus joelhos e tu ouve a voz do Espírito Santo de Deus falando contigo. É ter sensibilidade. É quando você vai fazer alguma coisa, o Espírito Santo diz, eu não estou me agradando disso aí. Como é que o Espírito Santo de Deus ele fala, irmãs, de diversa forma? Ele fala com a voz, o Espírito Santo fala com voz audível, onde você ouve, né? Deus fala com a voz audível, eles falam. É muito raro se ouvir. O Espírito Santo ele fala dentro do nosso coração. Aquela falta de paz que a gente sente. Se eu vou fazer alguma coisa, eu sinto dentro do meu coração. Eu sinto, mas eu não sou criança, a gente sente. A gente sabe quando é Deus. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo, não estou me agradando disso aí. Quantas vezes eu abro a aba do WhatsApp ou a aba do YouTube e passo algum vídeo para assistir, mas quando eu chego naquele vídeo, eu sinto aquela falta de paz. E eu entendo que é o Espírito Santo me dizendo, não faça isso. Então ele fala conosco, ele nos guia, mas é necessário estar sensível para ouvir a voz dele, pedir, Espírito Santo, Deus, aperfeiçoe meu canal de comunicação espiritual para ouvir tua voz. Irmã, Jesus, Deus ele está prestes a fazer algo grande no nosso meio. Ele quer fazer essa coisa grande, mas só vai chegar com o arrependimento dos pecados. Quando eu parar de ser superficial e reconhecer que eu dependo dele. Ele não depende de mim para nada, mas eu dependo dele. Reconhecer que sou falha, pecadora, que preciso de mudança. Começar hoje na tua oração. Eu preciso começar perguntando, Deus, o Senhor está se agradando das minhas atitudes? O Senhor tem se agradado do que eu tenho feito? Tem agradado? Como eu estou diante da tua presença? Eu já tive sonhos também onde Deus me chamava para a profundidade, onde eu sonhava com um rio. E Deus me chamava para entrar, mergulhar naquele rio. E eu estava na beira, no superficial. E muitas vezes a gente se encontra assim. Precisamos, irmãos, mudar de atitude. E eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso. Eu me lembro do tempo em que eu buscava tanto a Deus na minha vida, em que Deus ele revelava coisas profundas. Quando eu ouvia, eu cheguei a ouvir a voz dele audível falando comigo. Um dia, quando eu me acordei, eu ouvi a voz do Senhor audível falando. E a gente precisa buscar essas experiências, porque Deus ele não mudou. E a minha experiência do passado não vai me levar para a eternidade. É quem eu sou hoje. A Bíblia diz lá em Ezequiel 18, por diante, ele fala que o que o homem fez de bom não vai justificar ele hoje. Não, irmãs, é o que eu faço hoje. Se eu fiz uma coisa boa, se eu busquei a Deus anteriormente, mas se eu paro de buscar hoje, se eu estou em pecado hoje, irmãs, eu morrer hoje, o que vai ser contado é o que eu fiz hoje. Então não vamos ficar pegados com o passado. Vamos buscar a Deus com todo o nosso coração, porque Ele quer fazer alguma coisas grandes. Eu me lembro do tempo que entrava no ciclo de oração, ninguém ia em pecado, porque Deus revelava. A glória de Deus, a manifestação da glória de Deus era tão forte que o pecado ele não ficava ali no nosso meio, não conseguia. Porque onde Deus está, irmã, Deus é luz, onde Ele está, as trevas ela tem que ser dissipada. E Deus ele quer me usar dessa forma, Ele quer te usar dessa forma. Deus ele não mudou, Ele não quer superficialidade, Ele não quer o que você quer entregar para Ele. Ele quer toda a tua vida, toda a minha vida. As emoções, as atitudes, as vontades, os desejos, todos entreguem na mão dele. Então eu te faço um convite, vamos começar de hoje a busca pelo Senhor, intercessão por Ele. Faça como eu fiz naquele tempo em que eu falei, em que comecei a buscar, mesmo sem dormir muitas vezes. Eu senti ataques, porque eu já tive um vídeo aqui que eu falei que eu sofri uma perseguição espiritual muito grande. Então eu sentia coisas mas mesmo assim eu persistia na oração, porque o segredo está na persistência. E Deus ele mandou resposta, irmãos. Ele me veio agora à mente, né? Aqui Oséias 6, onde Oséias ele fala, ele orienta o povo a buscar o Senhor. A situação em que Oséias estava vivendo com aquele povo, Deus chamou Oséias para profetizar para aquele povo.
e a viver o que ele falava. E Oséias, ele falou aqui o 6, conheçamos, 6 e 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva, como o dia, será a sua saída, e ele a nós virá como uma chuva seródia que rega a terra. Assim como o sol nasce, irmãs, e ninguém pede o sol nascer, não tem como. Tá de noite, mas a gente sabe que o sol vai nascer, então é assim. Tá escuro, a tua vida tá em escuridão, mas tenha certeza que se você buscar, prosseguir a buscar a luz do Senhor, ele vai raiar na tua vida. Então busca Deus com fidelidade, busca Ele com sinceridade, porque Ele quer derramar chuva, irmãs. Deus, ele vai derramar um avivamento sobre nós, mas quando eu e você nos convertermos a Ele, todo o nosso coração, como fez Isaías, não somente pregar como Isaías fazia, mas reconhecer que é pecador, reconhecer que precisa de purificação, reconhecer que precisa de mudança de atitude. Fiquem na paz de Deus.